pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas é sempre um prazer ter você aqui. Então, pessoal, no vídeo de hoje resolvi trazer aqui um tema, né, pra gente falar um pouquinho sobre a diferença entre alergia e reações adversas. Muita gente se confunde com essas duas características aí. Eu queria então trazer aqui para vocês o seguinte, tá? Todo mundo, todas as pessoas estão suscetíveis a ter uma reação adversa com qualquer medicamento, tá? Mas nem todo mundo vai ter alergia a algum medicamento. Pra gente começar aqui esse bate-papo, né? Os dois, pessoal, são duas condições aí, são duas situações, né? Que vão de alguma forma trazer consequências negativas para as pessoas. Eu queria aqui começar explicando para vocês então que o que seria o processo alérgico, tá? Quando a gente fala de alergia, pessoal, alergia a gente pode ter a produtos químicos, a gente pode ter alergia a alimentos, a gente pode ter alergia a poeira, a gente pode ter alergia a tanta coisa que não se limita somente a medicamentos, tá? Mas nessa lista toda se incluem aí os medicamentos. E quando a gente fala de um processo alérgico, esse processo alérgico ele é o quê? É quando o nosso organismo identifica uma determinada substância como algo estranho. E por o nosso organismo identificar aquilo como algo estranho, ele vai tentar combater aquilo com todas as forças que ele tiver. Isso gera, muitas das vezes, uma reação do nosso organismo, não é? Muito exagerada, muito exacerbada. Quando a gente tem, então, um paciente que tem ali uma alergia a algum medicamento, ou, por exemplo, vamos falar um pouquinho da alergia do camarão, né? Por exemplo, um dos primeiros sintomas que as pessoas começam a sentir, depois ali da coceira, né, imediata, é o fechamento da garganta, ou seja, se a gente parar para pensar na garganta, ela é como se fosse um tubo, né? Quando a gente inicia um processo alérgico, a gente inicia um processo inflamatório. Então a garganta, vamos supor suas amígdalas ali, ela vai começar a inchar. No que a amígdala incha, ela vai tampando o buraco, né? Vai tampando a garganta. Então você vai tendo menos espaço para o oxigênio passar e você começa a sentir uma sensação de sufocamento. Então, para início, né, de conversa, a alergia ela é um processo do nosso organismo, tá? É o nosso organismo que produz. Quando a gente fala de reação adversa, apesar de algumas reações adversas serem em decorrência de algo que acontece no nosso organismo, isso que acontece é desencadeado pelo medicamento. Então, quando a gente fala de reação adversa, qualquer pessoa está disponível a ter uma reação adversa a algum medicamento. E aí a reação adversa ela pode acontecer pelos mais diversos fatores, tá? Pode ser por um excesso de dose, pode ser por uma interação com outro medicamento, ou pode ser simplesmente por uma maior sensibilidade àquele medicamento, né? Do indivíduo, do próprio indivíduo, tá? Então é preciso a gente ter clareza quando a gente tiver algum sintoma, quando a gente tomar algum medicamento e tiver alguma sensação, passar mal, né, com aquela medicação, com aquele medicamento, a gente saber diferenciar, né, se a gente está tendo um quadro alérgico ou se a gente está tendo uma reação adversa. Se vocês pegarem aí a bula de qualquer medicamento que vocês tenham em casa e der uma olhada nela, vai ter lá uma seção de reações adversas. Geralmente elas estão divididas entre comum, entre raras, entre moderadas ali. E essas reações adversas elas podem variar dos mais diversos tipos, né? Então tem medicamentos que podem causar cefaleia, tem medicamentos que podem causar náuseas, enjoos, né? E ao mesmo tempo tem medicamentos que podem trazer reações adversas muito graves, né? Quando a gente tem então um quadro alérgico, pessoal, o nosso sistema imunológico ele vai desenvolver mecanismos de defesa através de células de defesa. E aí por isso que desencadeia uma reação tão grande de tem que expulsar aquilo a qualquer custo.
vai ter que inchar a garganta, vai dar coceira, vai aumentar a circulação, vai aumentar o sistema nervoso simpático de uma forma geral para produzir mais células de defesa. Então vira um caos, vira uma bagunça. Tanto que a nível hospitalar, quando a gente está falando aí de quadros de alergia, um dos principais tratamentos são os corticoides. E claro, tem ali os antialérgicos envolvidos, que são, vamos dizer assim, tratamentos mais agudos, né? Os antialérgicos entram para reduzir os sintomas, como coceira, como outras características que tenham durante a alergia. E os corticoides entram para reduzir a inflamação, reduzir a expressão do sistema imunológico, né? Tentar diminuir essa expressão do sistema imunológico. E é um tratamento realmente bem eficaz, tá? Já quando a gente fala de reações adversas, se for uma reação adversa não esperada, né, uma coisa rara ou algo que não seja bom dar continuidade ao tratamento, a gente suspende o tratamento e, caso necessário, entra com alguma outra medicação para antagonizar aquela substância que estava causando essa reação adversa. E como eu disse, reação adversa ela pode ser causada na primeira vez que você toma, na segunda, na 10ª, na 20ª vez, bem como alergia, tá, pessoal? É mais raro, mas acontece de a gente desenvolver alergia com o longo do tempo. Muitas das vezes a alergia ela não aparece no primeiro contato com a substância estranha, tá? Quando a gente fala de camarão, tem casos, obviamente, que assim que a pessoa come camarão, ela desenvolve já alergia. Mas muitas vezes a pessoa come o camarão ali, dá uma prova, alguma coisa, ela sente uma certa coceira, uma certa diferença, mas nada muito grave, né? Depois ela vai e come de novo e de repente dá uma reação muito exacerbada. Existe uma explicação bem legal para isso que eu estou falando agora, mas precisa de um vídeo mais específico e mais técnico para poder a gente entender, né, melhor essa situação. Vou anotar ali depois para poder trazer esse vídeo aqui para vocês, que é bem interessante. O que é que esse homem está fazendo na contramão? Vocês viram aí? Olha, eu vou contar para vocês, viu? A estrada ela deveria ser um lugar extremamente seguro se todo mundo seguisse as regras, né? Não ficasse fazendo cagada como a gente vê aí, é difícil, cara. E lembrando também, pessoal, que existe uma diferença entre reações adversas e efeito colateral, tá? Muitos medicamentos que a gente tem hoje são em decorrência de efeitos colaterais. E o efeito colateral, por que ele é diferente de uma reação adversa? Porque o efeito colateral ele vai existir, independente do indivíduo que está tomando. Já a reação adversa, ela pode não existir para a maioria dos indivíduos, né? Ela vai não existir para a maioria dos indivíduos. Então, por exemplo, tá? Vou citar aqui um exemplo para vocês. O famoso AAS, né? O ácido acetil salicílico. Esse medicamento, ele é um anti-inflamatório. Ele não é medicamento específico para hipertensão, não é medicamento específico para nada relacionado ali ao coração. Porém, como anti-inflamatório, em uma dosagem menor, ele tem um efeito em dosagem maior também, tá? O efeito colateral desse medicamento é a diminuição da agregação plaquetária. O que é que isso significa? Significa que ele vai fazer com que o sangue tenha mais dificuldade de coagular, ou seja, de virar algo mais sólido, né? Ele vai se manter líquido ali por muito mais tempo. E por conta desse efeito colateral, que todas as pessoas têm em decorrência desse medicamento, hoje ele é usado, em muitos casos, para prevenir o tromboembolismo, né? Ou seja, para diminuir a agregação plaquetária dos pacientes que são mais suscetíveis e dessa forma evitar com que esse paciente tenha um infarto, que esse paciente tenha algum problema de circulação. Então isso é um efeito colateral, também é diferente de reação adversa, que também é diferente de alergia, tá? Bom, pessoal, espero que eu tenha conseguido esclarecer aí alguma dúvida para vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um gostei aqui embaixo, se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos como esse.
Deixa aqui nos comentários também alguma dúvida que você tem sobre algum medicamento mais específico ou sobre alguma coisa que você tenha dúvida aí, pode ser da minha vida, pode ser relacionada à farmácia. Caso eu saiba a resposta, eu vou trazer aqui nos vídeos, tá bom? E até o próximo vídeo!